E nós abrimos hoje a falar de tarifas de 50% impostas por Donald Trump ao Brasil. Lula da Silva já disse que não vai capitular, mas a economia brasileira vai passar por momentos muito difíceis. Por exemplo, o café vai ser mais caro aqui nos Estados Unidos, ainda que o Brasil tenha afirmado hoje que já tem em carteira mais de 30 países que estão dispostos a importar café brasileiro. O cacau vai ser outro problema. Boa tarde, Amadeu. As coisas complicam-se tanto para o Brasil como para os Estados Unidos. Como é que tu vês esta situação? Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os telespectadores da SPT, do Jornal das 6. Realmente é uma situação que a gente vê nesse momento, uma situação cada vez se complicando mais. A gente vê o Donald Trump taxando o Brasil em 50%. Não há nenhum canal de diálogo nesse momento, de negociação. E, como você falou, tem produtos que são essenciais, principalmente no café da manhã do norte-americano. E que não estão incluídos na isenção, não é? Não, então, o café é um deles. O café vai ser... cacau também. O café, o cacau, todos esses aí vão ser taxados. O suco de laranja, que isso faz parte do café da manhã norte-americano, a gente nota que são produtos essenciais no cotidiano do americano e vão sofrer essa taxação. E não podemos esquecer que são quase 70% ou 80% do suco de laranja que se importa para os Estados Unidos, vem do Brasil. Essa taxação, Luiz, a gente vê nesse momento que era para ter entrado no dia 1º, na última sexta-feira, e o Trump adiou por mais 6 dias, ou seja, na quarta-feira, dia 6, está previsto para entrar. Se até quarta-feira, hoje é segunda-feira, dia 4 de agosto, se até quarta-feira não houver um diálogo do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, com o presidente Donald Trump, a gente vai ver essas tarifas realmente serem efetivadas. E com isso, prejuízos, claro, tanto para os exportadores como para os importadores e também para os clientes. Eu acho que serão os mais afetados a médio e longo prazo. Claro. Como é que tu vês o futuro da economia brasileira se estes 50% forem mesmo aplicados? Olha, o Brasil hoje ele tem 2 grandes clientes nas exportações, a China e os Estados Unidos, são 2 parceiros. Eu acho que o pragmatismo nesse momento, você ser pragmático, você acreditar na negociação e não se alinhar a linhas ideológicas seria a melhor saída. Claro. Mas tanto o Trump como o presidente Lula, eles estão indo pela linha ideológica. E isso, claro, vai prejudicar o exportador, o importador e, claro, o consumidor final. Só para você ter ideia, eu tenho um amigo que mexe com exportações, ele está antes do Donald Trump anunciar a tarifa de 50%, já tinha saído do Brasil 100 contêineres, 100 contentores de produtos como café e arroz. Esses produtos estavam no meio do caminho, ele já crendo que poderia ser taxado já na sexta-feira, porque não chegou até sexta-feira, e alguns já estavam a chegar nesse domingo e nessa segunda. Então, quando teve esse adiamento, ele já sentiu que pode realmente se livrar alguns contentores dessa taxação. Claro. Mas a gente vê que, se for taxado, há uma negociação tanto do comprador aqui nos Estados Unidos como o vendedor no Brasil, para cada um tirar um pouco da sua margem de lucro, para que não afete diretamente ao consumidor final. Mas tu antevês que esta situação tem toda a ver com a guerra que se está a gerar entre Lula da Silva e o presidente Donald Trump. Por causa de Bolsonaro. Exatamente. A política, como sempre, a ideologia, como sempre, vem afetando a vida das pessoas e a economia. O filho do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, está aqui nos Estados Unidos, está fazendo um lobby, uma campanha junto aos interlocutores que ele tem junto à Casa Branca, aos laços de amizade que ele tem com o Trump, e ele, na verdade, ele queria uma ação contra o Alexandre de Moraes, que é o ministro do STF, que está cuidando dos processos, o processo da tentativa de golpe, todo aquele processo. E ele estava tentando a Lei Magnitsky, que foi aplicada no Alexandre de Moraes. Só que antes da Lei Magnitsky veio a taxação. Segundo ele não pediu essa taxação, mas há vídeos aí, há depoimentos que ele pede realmente sanções ao Brasil. E o Trump foi nessa linha ideológica, foi realmente por apoiar o Jair Bolsonaro, que é ele disse até que não é amigo, mas é um conhecido ele deu uma declaração, o Jair Bolsonaro não é meu amigo, mas é uma pessoa boa que eu gosto e vou fazer isso. Mas tem muita coisa por trás disso e também. O Bolsonaro que hoje está, a partir de hoje, com pulseira eletrónica. Não é? Exatamente. Antes de começarmos aqui o Jornal das 6, foi decretado a prisão domiciliar do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Ele já estava com uma pulseira eletrônica, que a gente chama lá no Brasil de tornozeleira eletrônica.
E ele ontem, ele infringiu uma das normas dessa tornozeleira, que não era falar em mídias sociais. Ele usou as mídias sociais dos filhos, porque teve um protesto ontem em várias cidades do Brasil e ele participou. Então foi decretada agora a prisão. Então a gente espera aí, estamos observando inclusive nas redes sociais, na Truth Social, a rede social do Trump, para ver se realmente o Trump vai se manifestar, vai falar algo sobre essa prisão domiciliar que foi, nesse momento, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes o Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, que é o pivô central de toda essa sanção de 50%. Hoje o Brasil é o país mais prejudicado. Mas esse foi o mal menor, porque se ele tivesse preso, ou fosse preso, eventualmente teria sido pior em relação à relação entre os Estados Unidos e o Brasil. Não é? Não, cada um faz a sua leitura, né? Ninguém sabe o que é que porque o Trump, ele é muito impetuoso, ninguém sabe como ele imprevisível. É imprevisível, ninguém sabe como ele vai reagir, principalmente numa situação dessa, de desafio, está tendo um desafio ou não. Mas existe muita coisa ainda aí a desenrolar. O Donald Trump, na última sexta-feira, no finalzinho da sexta-feira, ele deu uma entrevista a uma jornalista correspondente da TV Globo, onde ele foi questionado como estaria a negociação com o Brasil. Ele disse que está aberto a negociação e que o Lula poderia ligar para ele a qualquer momento que ele iria atender. E pensas que o Lula tem coragem para isso? Pois é, aí é que tá. Aproveita-se tudo para fazer política. Claro, Eu acredito que nesse momento o Lula está usando o inimigo. Quando você tem um inimigo, seja político, seja na guerra, quando você tem um inimigo, você usa aquilo para fazer política. O Lula está fazendo política com isso. É claro e notório que ele está usando o Donald Trump para fazer política. Porque no momento que o Trump disse, olha, ele pode ligar para a gente negociar, poderia ter já havido essa ligação. Mas, segundo interlocutores, dizem que é perigoso essa ligação, que não querem que o Trump faça com o Lula o que fez com o Zelensky na Casa Branca aquela vez, né? Teve toda aquela patifaria e tal. Mas a gente está vendo que nesse momento está sendo usado vários canais, o ministro da Fazenda, o Haddad, o próprio vice-presidente do Brasil, o Geraldo Alckmin, está realmente tentando uma interlocução para fazer isso. Inclusive, em primeira mão aqui, Luiz, uma das coisas que estão na pauta é as terras raras que o Brasil possui. Claro. O Brasil é o segundo maior contentor de terras raras do mundo, perdendo apenas para a China. Hoje, o Haddad diz que é possível entrar nas negociações, ceder para os Estados Unidos a extração dessas terras raras. Mas ele também ameaçou de sanções outros políticos brasileiros. Como é que tu vês a possibilidade de ele poder ainda sancionar membros do governo de Lula da Silva, para além de Lula, etc? É a questão política que eu acabei de falar, é a questão política. O Trump está usando uma arma jamais vista nos Estados Unidos em relação a um país democrático. Quer queira, quer goste, você goste ou não. O Brasil é um país democrático, o país claro. é um país que tem eleição, tem suas independências institucionais, por exemplo. Uma das exigências do Trump era que o Bolsonaro fosse libertar de tudo. Só que ele não pode sancionar o Brasil, já que o judiciário é separado do executivo. Não é? E é uma questão política. É política, é interno. Interno, a gente vê tudo isso. Então, é difícil, e o Lula já disse que a soberania do país não está sobre a mesa para ser discutida. Mas a picanha está? Não. A picanha, inclusive, está ficando mais barata no Brasil. Sim. Mas com estas tarifas já inclui picanha, as carnes? Já inclui carnes e já há um movimento, inclusive... Eu digo isso porque o Brasil é um dos grandes exportadores para os Estados Unidos. Exatamente, de carne. Inclusive o México agora está se tornando um grande comprador, já está tendo reuniões, o México vai absorver um pouco dessa compra da carne que vinha para cá, como o café, como a laranja, são grandes produtos que os Estados Unidos consomem e está sendo e será prejudicado com essas taxas que podem começar na quarta-feira. Portanto, não vamos comer picanha mais barata daqui a uns meses, não é? Mas, de qualquer maneira, estamos sempre atentos àquilo que se passa no Brasil e eu agradeço muito a tua presença com esta forma sintética que tu tens de explicar as coisas e muito bem. E muito obrigado pela tua presença hoje no Jornal das 6. Estamos sempre dispostos aqui, Luiz. A nossa parceria aqui, SPT, estamos todos juntos e o que precisar para trazermos aqui um pouco de esclarecimento para os nossos telespectadores, a gente vai fazer isso com muito gosto. E não te esqueças que em setembro temos o Dia do Brasil, não é? Temos o Dia do Brasil. Muito longe disso. 7 de setembro. 7 de setembro. Vamos falar disso mais tarde. Tá bom, meu querido.